Durante muito tempo, eu tentei me organizar usando apenas aplicativos no telefone. Eu usava o Todoist para lista de tarefas, usava também o Google Calendário. Na realidade ainda uso, mas eu vou falar mais para frente. Para compromissos, blocos de tempo, compromissos tanto na minha agenda como na agenda das outras pessoas. E tudo isso sincronizado, tanto o telefone quanto o computador. Tinha que estar tudo sincronizado e era a minha organização digital. Além do conhecimento também, que era organizado dentro do Notion. Só que aí eu resolvi fazer uma coisa diferente esse ano. Uma coisa que eu já tentei fazer algumas vezes e tudo mais. Li um livro também que me ajudou muito, que eu achei que eu ia só tirar algumas ideias e fazer, mas eu decidi adotar o sistema, que é voltar a usar o papel. Papel que me ajudou em muitas coisas, me atrapalhou em algumas talvez, e eu vou dizer ao decorrer desse vídeo aqui. É, Existem dois métodos, né? O método de planejamento no digital e o método de planejamento no caderno. E eu vou dizer aqui o que realmente funciona e funcionou para mim. Né? A minha experiência baseada nesse tipo de organização. Né? A realidade aqui é diferente, porque ou a pessoa, ou você usa o Notion, né? Você usa o Notion e você defende aquilo, você usa as automações, você facilita a sua vida, obviamente, porque a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida em diversas maneiras, é óbvio. E você defende só aquilo, ou você vira fã do Bullet Journal e segue aquilo à risca e tudo mais. Não, eu passei pelas duas fases, ainda passo, e a experiência aqui é outra, totalmente diferente. Então vou falar aqui sobre problemas e oportunidades que tem no meio dessas duas vertentes que existem aí na organização da sua vida, tá bom? Primeiro, digital. O digital é problema que muitas vezes você precisa de aplicativos conectados à internet. E nem sempre você vai estar conectado na internet. Apesar que hoje é muito difícil, qualquer lugar que você vai, você tem um Wi-Fi para você entrar, você tem os dados móveis ligados, mas pode se tornar uma barreira sim o fato de você estar conectado com a internet, o fato de você precisar sincronizar. Às vezes você está sem internet aqui, adicionou uma tarefa, mas aí você vai para o computador e não, essa tarefa não apareceu porque seu telefone não está conectado na internet. Pode ser um problema e é um problema que aparece, que surge em diversas situações da vida que você se organiza. Ter pessoas conectadas à mesma coisa que você. Isso nem por si só não é um problema em si. Mas o que complementa essa fala minha de ter pessoas conectadas é o custo. Porque as ferramentas hoje elas têm os custos delas. Você tem que pagar a ferramenta para você poder estar utilizando ela e principalmente se você quiser compartilhar com mais pessoas. É natural, é normal, é a maneira deles rentabilizar aquilo, é a maneira deles monetizar o aplicativo que eles fazem, né, que eles produzem, que eles desenvolvem. Então é normal ter esse custo, é normal ter esse tipo de coisa acontecendo. É totalmente aceitável, né? Se você usar uma boa ferramenta e pagar para usar aquela boa ferramenta, ok, né? Famosos backups, é backups que fala, né? Ter um backup, fazer um backup, quando você vai mudar de plataforma, por exemplo, você vai mudar de aplicativo, tem que fazer um backup. Talvez você vai mudar de PC. Hoje nem tanto, porque fica tudo na nuvem, né? A nuvem faz o backup, o próprio aplicativo faz o backup. Pelo menos as minhas experiências com organização do conhecimento e organização das tarefas nos aplicativos que eu usei, foi bem simples essa questão, mas pode sim se tornar um problema, como por exemplo, se tornou, mas eu acho que já resolveu, com um aplicativo chamado Obsidian, salvo engano, que ele salva no seu computador. Você tem que ter os programas, os arquivos, as coisas que você organiza, né, os PDFs e etc., no seu computador. Então você tem que fazer o backup para outro computador, você tem que subir na nuvem e baixar no outro computador, ou mandar num disco rígido que fala? Não, HD externo eu tenho aqui. HD externo e tudo mais. Outro problema que eu acho gigante, esse é o maior para mim, esse é o maior para mim, tá? O maior problema da organização digital é a variedade de aplicativos e programas e ferramentas e tudo que é fato de chance de você se organizar. Tudo. Variedade, é muita variedade, é muito organizado. Aí você entra no pacote Office, né, do Windows, tem o seu próprio. Você entra no próprio iPhone, tem o seu próprio. Você entra no iOS, é iPhone, né? Você entra na internet ali, você vai descobrir um monte. Então existem N maneiras, né, N variedades que você pode escolher para se organizar. E isso, para uma pessoa indecisa como eu,
é uma dificuldade gigantesca. Para quem... Por isso que fala que na internet tudo é teste, né? Você tem que testar para ver o que dá certo e usar aquilo até onde estiver dando certo, enfim. Problemas do analógico, cara. Problemas cara, você tem que carregar para cima e para baixo, né? Eu até hoje não tenho uma bolsa compacta suficiente, porque eu quero simplicidade, né? Para carregar essa bolsa. Eu coloco ela numa outra bolsa, ela não vai estar aqui não. Ela tá lá na sala. Ele fica para fora, ele fica tipo assim, metade assim para fora. Mas é o jeito que eu acho mais simples de carregar ele e de, por exemplo, vou numa reunião, eu vou usar ele para salvar as ideias, para salvar as próximas ações. Eu vou para a rua fazer as coisas também, as coisas que eu tenho para fazer, então eu levo ele para saber o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, o que eu preciso fazer ainda, entendeu? Então, por exemplo, aqui agora, eu já fiz o roteiro desse vídeo em tópicos e estou gravando o vídeo que é o próximo. Então, não vou nem mexer aqui porque eu não gravei ainda. Então, eu tenho que estar com ele próximo para poder marcar, para poder reagendar, né, para poder salvar, talvez para fazer mais tarde, na próxima semana, no próximo mês. Então, o problema é levar ele para todos os lugares e isso daqui é fácil de destruir. Se você tomar uma chuva, pode ser que você perca essas informações. Se você tacar ele no fogo, obviamente você não vai fazer isso. Se tiver em sã consciência, por favor, tacar no fogo. Mas ele vai se deteriorar com o tempo, ele vai acabar. O papel, de certa maneira, ele é biodegradável. Acho que é isso que fala. Enfim, ele acaba com o tempo, talvez. Não, com o tempo não. Traça também, tem a traça. O bichinho que vai comer nas folhas se você não organizar, guardar muito bem. Então tem esses problemas, mas tem coisas boas também. Coisas boas. Por exemplo, a variedade de aplicativos pode ser uma coisa boa para você. Para mim, que é uma coisa ruim quando se fala de digital, né? Tem coisas boas também quando você fala em digital. Mobilidade. Pô, tudo sem fio, né? Tudo pequeno também. A comparação. Salva as mesmas coisas, né? Apareceu a foto da minha filha aí. Salva as mesmas coisas. Poxa. Enfim. Tamanhos diferentes. E velocidade também. Velocidade de raciocínio do telefone. Não, de raciocínio do telefone não. Porque você está usando é você. Você mesmo, né? A oportunidade também que tem o papel. O foco. Foco para poder estar ali, só você. O ato de escrever, de pegar a caneta... Cara, é o que está faltando na sociedade hoje em dia por causa da velocidade que o telefone trouxe. Por causa do tanto de informação que nós temos disponíveis com apenas um telefone. E a confusão mental que causa você saber o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que não faz sentido mais você fazer, o que você ainda tem que fazer no futuro, no próximo mês, que seja. Então, eu já falei as duas, né? Vantagem e desvantagem aqui. Mas outra vantagem, integração. A integração ela é uma vantagem, sim, ter pessoas conectadas. Eu tirei a vantagem aí pelo custo, né? Talvez você tenha que gastar mais para ter pessoas conectadas com você. Mas dependendo do estado, do jeito que você quer crescer a sua empresa, crescer você como empresa também, talvez você é eu-presa, né? Uma empresa, você uma pessoa só. Você quer crescer, então, às vezes... contratando freelancers aí, seria bom você ter um ecossistema onde você se comunica muito bem com eles, com seus colaboradores, e a internet, o digital está muito bom para isso, é excelente para isso, certo? E o fato da criatividade estar mais aguçada, ser mais mais ampla, vamos por assim dizer, no papel, para mim é o fato de... Vou colocar na minha cara aqui para focar. Esse caderno meu, ele é pontilhado. Ele se assemelha com o sem pauta, que é o que eu usava antes. Só que eu usava o sem pauta antes, tem até um aqui, ó, deixa eu tirar aqui para mostrar. Eu usava o sem pauta para poder estudar, para poder criar conexões entre as coisas, fazer mapas mentais, né, que fala. Então esse livro aqui, esse caderno aqui é um caderno de estudo, né, que eu anoto meus estudos, o que eu estava estudando, o que eu estou estudando, e conecto uma coisa com a outra e tudo mais. E, enfim, a criatividade sua fica livre com um caderno sem pauta ou pontilhado. Você pode conectar as coisas facilmente e isso é excelente. É uma vantagem, uma oportunidade que tem aí de você usar o papel para se organizar a sua vida, organizar os seus dias, organizar suas metas. Dá para organizar tudo, praticamente, tudo. Seus hábitos, seu estresse, né? Suas horas de sono. São coisas que eu não organizo assim tão a fundo assim, que eu não acho tão necessário
nesse momento da minha vida, mas é uma coisa que eu já fiz. Já fiz uma vez ou outra, já fiz. Um mês ou outro, né? Eu já fiz. E dá para fazer. Dá para fazer e claro que digital também tem seus aplicativos que organiza tudo isso. Relógios também inteligentes que já manda pro aplicativo do relógio no telefone. Você vê ali o que aconteceu com sua saúde durante a noite, como que foi seu treino, enfim, você tem resultados fisiológicos ali um pouco mais apurados do que você só olhar para você, que é interessante demais também, porque você sair de um treino energizado e documentar isso de alguma maneira é excelente para você ter um autoconhecimento, né? Então, o papel aí tem as suas oportunidades, tanto quanto o digital também tem as suas oportunidades. E agora eu vou falar um pouco das soluções com relação a esses tipos de organizações, né? Porque, aproveita e comenta aí, como que você se organiza? Eu gostaria de ler o seu comentário, gosto muito de ler comentários. O que vai funcionar aqui, eu já vou resumir não, vou te contar. É o que funciona melhor para você. Não tem outro. Mas, o que funciona para mim hoje são as duas vertentes da organização. As duas, exatamente. Então, como é que funciona? O papel hoje eu uso para poder organizar as minhas metas e objetivos. Então, eu estou ali usando para poder ver o que eu tenho de meta para esse ano, porque eu comecei em janeiro mesmo, já estava planejando fazer esse tipo de organização, porque eu li, foi no final do ano passado, eu li o livro do Bullet Journal, então eu vi aí, tipo, uma coisa interessante para adotar na minha rotina e de desacelerar um pouco, eu estava muito acelerado para chegar em lugar nenhum, acelerado para não chegar em lugar nenhum, acelerado sem meta, acelerado sem lugar para ir, e quando eu cheguei em algum lugar, eu fiquei, e agora? Sabe? Então, é interessante você parar, olhar e tem tudo conectado aqui as coisas, igual eu numero as páginas, eu salvo a organização futura, eu salvo a página de metas, eu salvo as páginas referentes ao mês, que é onde é que eu salvo tanto alguns hábitos que eu quero metrificar, acompanhar, tanto agora esse mês eu adotei uma coisa que eu vi no vídeo do Pinho, um ótimo produtor de conteúdo aí também, há muitos anos eu acompanho ele, que é uma página para gratidão do dia e outra página para a memória do dia, no mês referente. Então eu numero de 1 a 31, né? São 31 dias esse mês, e cada dia eu vou adicionar uma gratidão e uma memória, uma coisa que eu não quero esquecer, visto que nossa mente é imperfeita e todo dia acontece alguma coisa que você não vai querer esquecer. Então é interessante você anotar ela e eu tento resumir, e consigo resumir, obviamente, em uma linha. Essas coisas aí que eu anoto. Então, eu estou usando o papel para isso, usando prioridades da minha semana, né? Ou seja, baseada na prioridade do meu mês, eu coloco a prioridade da minha semana, e o meu mês é baseado na prioridade do meu ano, que aí eu vou dividindo em coisas que eu consigo alcançar, e é o que realmente importa, o que eu consigo fazer na semana, e depois no dia a dia eu vou anotando o que é que eu faço todo dia, que vai me levar a chegar onde eu quero chegar. Então, dessa maneira, eu uso papel. É uma solução que eu encontrei para poder desacelerar, uma solução que eu encontrei para poder ter mais clareza, que falta muita clareza para mim ainda, mas eu tenho certeza que eu já melhorei bastante nesses 3 meses de 2026 e estou feliz com esse resultado aí. E o digital? Digital, cara, ó, com um clique aqui, ó, na minha tela mesmo já tem um atalho. Eu abro um IA que entra no meu calendário e se eu mandar um áudio, se eu tirar uma foto, se eu mandar uma foto que já me mandaram no WhatsApp, por exemplo, eu já consigo fazer que essa IA entra no meu Google Agenda, que é o que eu uso, para poder mostrar, poder adicionar a minha obrigação, o meu evento, um lembrete. Então, qualquer coisa que eu quiser aqui, por exemplo, gravar vídeo, não é coisa que eu vou colocar no calendário, tá? Mas, por exemplo, se eu quero gravar um áudio, gravar vídeo amanhã às 16 horas, e vai adicionar no meu calendário. Se eu falar de 16 até às 17 horas, eu vou gravar um vídeo amanhã. É simples, sabe? Eu não preciso mais ir lá no meu calendário, que eu fazia isso, né? Eu desbloqueava o telefone, eu digitando a senha, beleza. Aí eu vou lá no meu calendário, abrir meu calendário aqui, tem meu calendário aqui. Aí eu vou lá no dia tal, acho o dia, acho o bloco de tempo referente, salvo aqui, escrevo o nome. Então é muito tempo perdido, muita coisa. Tudo bem, né? Tipo, é uma forma de você se organizar. Mas aí agora com essa facilidade que a IA e o calendário digital me trouxe, nosso Deus, é excelente, excepcional, muito prático. É a única maneira que eu me organizo agora é ter um calendário, até porque facilita hoje, a maioria das pessoas usam calendário digital também, então facilita a gente adicionar compromissos mútuos, compromissos na minha agenda e na sua agenda.
Inclusive, se você quiser ter um compromisso aí, a gente trocar uma ideia, quem sabe a gente fala um pouco sobre organização. É um tema que eu sou fascinado, é um tema que eu estudo há muito tempo, é um tema que eu já testei algumas vertentes. Então, eu tenho certeza que organização digital, organização do conhecimento, organização de tarefas é uma coisa que eu tenho uma certa expertise, até por ter bem alguns livros aqui na minha estante nova que eu dediquei tempo para ler, resumir e aplicar também, testar, né? Porque o importante é testar também para ver o que vai funcionar para você. E uma coisa que eu faço também nos momentos que está muito turbulento, e esses momentos chegam, você sabe muito bem, né? Por exemplo, estou no almoço e aí chega um monte de mensagem e eu começo a responder essas mensagens. E uma coisa que eu vi, quanto mais mensagem você responde, mais rápido, mais demanda você tem. Porque se você está respondendo rápido, a pessoa vai responder rápido também, vai responder do outro lado lá. Então aí você já tem uma outra resposta, né? Tem uma outra pergunta para você responder, tem uma outra mensagem para você responder, não necessariamente uma pergunta, né? Então fica tumultuado e você tem que fazer toda mensagem, você tem para mim, por exemplo. Toda mensagem que eu recebo tem uma ação para ser tomada. E eu acumulei muito isso, me atrapalhou muito. E eu tento esvaziar o máximo possível, por mais tempo possível também. Então eu tenho alongado meu tempo que eu vou responder o WhatsApp durante os dias. Porque antigamente eu largava o telefone cedo, tipo 6h30, o pessoal me procurava e não me achava. Então era uma coisa que era ruim, mas hoje eu estou melhorando baseado, né, nisso. Mas, por exemplo, na hora do almoço está acontecendo esse tanto de coisa. E aí, pô, um monte de coisa, eu fico pensando, eu paro e penso, faço duas perguntas importantíssimas. O que realmente é importante agora? Outra, na verdade é só uma, né? O que realmente importa? Agora, o que importa? É só essa pergunta que é divisor de águas. Porque você vai ver, tô almoçando, então é almoçar, né? Eu tô na reunião, então é prestar atenção na reunião, né? Fazer anotações dessa reunião, né? Tomada de ação, o que vai demandar essa reunião? É pra quê? É você estar ali agora, no momento, eu estou aqui agora presente. É realmente importante o quê? Baseado nisso. Ah, não, é porque eu tenho que pagar a conta depois que eu chegar em casa. Mas o que é agora importante? É agora, agora. O agora é só agora. Então, é extremamente interessante fazer essas perguntas. Essa pergunta, né? Especificamente. Eu anotei ela 2 vezes aqui no meu roteiro e acabei vendo que é a mesma pergunta. O que realmente importa e o que realmente importa agora, sabe? Então, resumidamente. O que realmente importa, você pode fazer essa pergunta na vertente de, tipo, não tô fazendo nada. O que realmente importa agora? Talvez tipo, o que realmente importa? Eu vou fazer alguma coisa. Então, o que realmente importa agora? Ah, tá, é continuar sem fazer nada. Então, você tem 2 respostas aí, uma para futuro, outra para agora. Acho que ficou meio confuso aí, me perdoa. Conclusão desse vídeo aqui, vou determinar aqui, inclusive se você está gostando, deixe seu like aí, eu fico feliz também de ver os likes e comentários, eu gosto de ler comentários, conforme eu disse. Cara, não é o que tá na moda, não é o que é bonito, meu caderno não é bonito, minha letra não é bonita, existem cadernos bonitos, existem organização bonita, da mesma maneira que eu tô fazendo, mas bonito. Não é sobre isso, é sobre o que vai funcionar para você agora. O que você vai preferir? O melhor sistema da internet que as pessoas estão usando, que as empresas estão usando, ou o melhor sistema que funciona para que você dedique tempo suficiente para as coisas que realmente importam. E o que realmente importa para você. Esse foi o vídeo, então, pessoal, para poder fazer essa comparação, o que é mais viável na organização, o que é mais importante, se é papel, se é digital. Espero que você tenha gostado de acompanhar isso aqui. Gosto muito de gravar esses vídeos, é um assunto que eu me interesso bastante. E nos vemos no próximo vídeo. Deixa aí um comentário, quem sabe eu gravo alguma coisa baseada no seu comentário também. Valeu, eu sou o Arthur Henrique e até a próxima.